Olá, boa noite. Eu sou a doutora Ivanice Cardoso e eu estou aqui nesse momento para conversar com você, que é líder, pastor, gestor de alguma igreja, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nós estamos às vésperas aí de entrar em vigor a data que foi estabelecida em agosto de 2021 como um período de sanções para que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão regulamentador das questões de proteção de dados no Brasil, possa estabelecer multas em casos de descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados foi uma lei criada em 2018, ela passou a viger a partir de agosto de 2020, depois de uma grande confusão ali no Congresso Nacional. Ela já tinha tido a sua vigência, o prazo, né, foi dilatado para que houvesse a possibilidade das empresas, das igrejas, enfim, de qualquer CPF ou CNPJ que trate dados pessoais, pudesse, então, adaptar os seus processos e a sua documentação e os seus escritórios, seus equipamentos, enfim. Ocorre que as igrejas, por algum motivo, entenderam que essa adequação não cabia às igrejas. E aí que mora um grande risco. E mesmo a gente estando às vésperas da vigência da data em que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode, então, estabelecer multas para os descumpridores da lei, muitas igrejas não fizeram essa adequação, e algumas, em profundo movimento de consciência cidadã, estão, então, verificando que precisam, de fato, fazer as suas adequações. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, e quais são os reais motivos que levam as igrejas a terem essa obrigação, além da obrigação legal, eu preparei essa apresentação para te ajudar aí na tomada de consciência, inclusive na tomada de decisão sobre esse tema, tá bom? Nós vamos falar, então, bem rapidamente, esse vídeo é um vídeo para esclarecer, não para dificultar mais ainda a sua compreensão sobre o tema, mas nós vamos falar especificamente sobre a ética nas igrejas, a Lei Geral de Proteção de Dados e a transformação digital. O fato é que, com o advento da pandemia e do isolamento social, a maior parte das igrejas no nosso país se viu diante da necessidade de criar mecanismos para estar em ambientes digitais. Mas, muitas vezes, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é vinculada somente ao ambiente digital, e isso não é verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda e qualquer ação ou processos de gestão de dados, que a lei chama de tratamento de dados, que aconteçam em relação a dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, que a lei classifica. Um desses dados pessoais sensíveis são os dados de confissão religiosa, né, que tornem uma pessoa natural, uma pessoa física com CPF, identificada ou identificável. Então, esse simples fato já coloca as igrejas dentro do escopo da cobertura e das exigências que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece, certo? Esses dados que nós mencionamos, que são os dados pessoais ou os dados pessoais sensíveis, eles podem ser tratados na igreja de forma digital, de forma informatizada ou no papel, no cadastro antigo, do livro de membros. O livro de membros já é um registro de dados pessoais de membros, e ele, então, indica que a igreja trata dados pessoais dos seus membros, e por isso tem, então, que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa adequação, ela não se aplica somente ao contexto digitalizado ou ao contexto de informatização da igreja. O outro fato que eu quero compartilhar
com vocês é o seguinte: as igrejas, elas trabalham nessa perspectiva de transparência e confiança. Então, esses dois valores imediatamente se conectam com os valores que a própria Lei Geral de Proteção de Dados estabelece como valores basilares para o tratamento de dados pessoais. Transparência e confiança, então, são valores que a Igreja Evangélica conhece muito bem, que não são valores que não tenham ponto de contato com as práticas adotadas dentro dos ambientes de confissão religiosa e de atividades religiosas, principalmente as atividades públicas, né? E cabe, nesse caso, aquilo que a gente chama de walk the talk, né? Faça aquilo que você ensina. E esse é um chamamento para seriedade e para o despertar de lideranças de igrejas cristãs evangélicas no Brasil em relação à diligência que deve haver das igrejas em relação aos dados pessoais dos seus membros, dados pessoais que a igreja trate. Ah, doutora, mas a maior parte dos dados já estão na rede. A questão é que, se você necessita desses dados para fazer com que as atividades, os processos organizacionais da igreja caminhem, isso não está no corpo da proteção, da mesma proteção, por exemplo, que uma rede social tem. Porque eu vou até a rede social voluntariamente, coloco os meus dados ali. Sou eu tornando público, dentro daquilo que a lei chama de autodeterminação normativa. E essa autodeterminação normativa, ela não acontece dentro do escopo da igreja, quando é a igreja que incorpora esses dados no seu ambiente de tratamento de dados, seja um dado tratado para fazer check-in de um membro, seja um dado tratado para registrar dízimos e ofertas, sejam dados tratados, por exemplo, na captação de imagem nas câmeras de segurança da igreja. Todo esse processo de incorporação, de input desses dados dentro da estrutura de dados da igreja, obriga a igreja a ter um comportamento diferente daquilo que o simples usuário, como eu, por exemplo, quando sou CPF, não sou consultora ou não sou advogada, mas quando eu sou um CPF simples, vou até as redes sociais e explicito qualquer informação, imagem, qualquer dado a respeito da minha vida. Então, o fato das igrejas incorporarem esses dados imediatamente obriga as igrejas para que tenha um comportamento diligente em relação ao uso de dados dos seus membros. Agora, quais são os pontos? Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela abarca 10 princípios e várias orientações em relação a como e em que situações se pode utilizar dados pessoais e como tratar e proteger esses dados, certo? Mas existem 2 pontos de contato que são importantes e que são impulsionadores de desenvolvimento e de elevação do nível da igreja. Nós estamos no século XXI. A gente não tem o direito de buscar fazer uma gestão negligente ou uma gestão com qualidade abaixo daquilo que o nosso tempo oferece. E, principalmente, no que diz respeito à preparação de voluntários para servir com excelência e com diligência, esse é um resultado que o próprio processo de adequação à LGPD propõe de imediato. Por quê? Porque o voluntário, ele por teoria da aparência, um representante da igreja, sem ser treinado, muitas vezes sem conhecer quais são as normas e estatutárias, inclusive, que regem a igreja, e sem estar devidamente preparado. Então, saindo de uma perspectiva de ingenuidade, né, nós precisamos entender que voluntários e equipes de liderança,
eles precisam ser preparados, porque eles representam a igreja e eles produzem efeitos jurídicos nos seus atos, nas suas atitudes e nos seus posicionamentos, inclusive públicos, quando levam de alguma forma o nome da igreja. Um membro comum, por exemplo, ele não sabe que muitas vezes um líder de célula, de grupo pequeno, não está vinculado oficialmente ou formalmente à igreja como alguém dentro de uma cadeia hierárquica. Então, aquilo que aquele líder, imediatamente reconhecido pela igreja, diz, ele transparece os valores da igreja. Ele dita normas, inclusive, em relação a comportamento moral. E, imediatamente, ele também é a voz da igreja para aquela membresia. Uma vez que esse personagem, seja voluntário, seja líder de ministério, não esteja bem direcionado e bem orientado, formalmente orientado, inclusive, ele imediatamente coloca a igreja em risco. Como todo o processo de adequação à LGPD exige um treinamento e uma orientação formal de líderes de equipe, das equipes e dos voluntários, imediatamente quando você faz a adequação, você eleva o nível desse voluntariado, protegendo não somente o nome da igreja, o CNPJ, como instituição, mas também protegendo o próprio voluntário. Porque se ele produz honra para a igreja, o mínimo que a igreja pode fazer é honrar esse voluntário com orientação e proteção. Um outro efeito imediato de todo o processo de adequação à LGPD são as parcerias que são promovidas e que edificam o processo da igreja, né, a gestão da igreja. Veja só, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que, uma vez que você esteja vinculado, por exemplo, contratualmente a um prestador de serviços que trata em seu nome dados, vamos imaginar um sistema de gestão da igreja, né? Todos os dados dos funcionários, membros dizimistas, membros ofertantes, muitas vezes dados de aconselhamento de gabinete pastoral, eles estão dentro de um sistema. Né? Se você, como líder, como gestor da sua igreja, não se ocupou em verificar se este outro personagem, essa outra figura, que também trata dados, tem acesso a esses dados de alguma forma, né? Dados que foram confiados à igreja, mas esses dados estão sendo transferidos de alguma forma para essa outra figura, que a lei chama de operador de dados. Se você não se empenha em saber se este operador também está adequado, também tem protocolos de segurança, também tem zelo por aquilo que você está entregando na mão dele, se você não se ocupa disso, você é responsável solidariamente, junto com ele. Então, esse é um dos efeitos também imediatos que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados promove dentro das igrejas. É separar o joio do trigo. É dizer, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque de nada importa que a igreja tenha um zelo moral, por exemplo, na formação dos seus líderes, na formação da sua membresia, mas que imagens captadas pelas câmeras de segurança estejam vazando, imagens que identifiquem, tornem uma pessoa identificada imediatamente e colocada em risco, por exemplo, né, se sistematicamente essa pessoa frequenta a igreja todos os domingos, no culto das 11, chega com o carro placa tal, isso é muito fácil de mapear essa pessoa, e aí cruzado com os dados que estão lá no sistema de gestão da igreja em relação a dízimos e ofertas, esses dados cruzados, eles tornam esse membro um potencial muito acessível por todas as vulnerabilidades da estrutura de proteção de dados da igreja. Esse membro se torna, então, um alvo muito acessível de sequestros ou de algum tipo de ação criminosa. Hoje é muito fácil a gente provar que tal dado foi vazado ou chegou na mão de um criminoso ou de um grupo de criminosos, ou está liberado em dark web, por exemplo, para compra criminosa,
a gente consegue provar muito rapidamente qual é a origem desses dados e quais são as vulnerabilidades que fizeram com que esses dados chegassem, então, até aquele espaço para uso criminoso. Bom, essas são as principais, talvez os primordiais motivos para que a gente se sinta, de alguma forma, responsabilizado pela adequação da igreja à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, além de todas as transformações que eu mencionei anteriormente, as 3 transformações que eu vejo como muito ricas e que realmente estão alinhadas à boa mordomia que a igreja tem que fazer em relação ao seu tempo e aos seus recursos, são as transformações que acontecem na gestão da igreja. Como é que a igreja passa a ser vista pelos seus líderes de ministérios, inclusive, e pelo voluntariado e membresia. Isso faz parte não somente de um movimento de adequação à lei, de cumprimento a mais uma lei no país das leis, né? Mas, de fato, traz uma transformação de caráter gerencial para a igreja. A primeira é que a gente, imediatamente, com todos os processos da igreja muito organizados, a gente tem uma liderança mais focada na sua vocação principal. Então, é um pastor se preocupando menos em relação à condição dos seus contratos com terceiros ou às vulnerabilidades que, eventualmente, seus membros possam estar correndo por confiar dados à igreja e mais focado na sua vocação pastoral. Eu ouvi uma vez de um diretor escolar, de uma grande escola aqui de São Paulo, ele disse: doutora, se eu soubesse a paz que eu teria fazendo todo o processo de adequação à LGPD, eu teria começado esse processo antes, porque cada responsabilidade, cada fase do processo de gestão dos dados, de gestão de ações, inclusive, das figuras que estão vinculadas à gestão da igreja, eles estão muito bem desenhados, né? O processo de adequação, ele tem a ver com a questão processual gerencial da igreja, não só da igreja, mas de empresas, de escolas, hospitais, né? E uma vez que uma equipe bem treinada, bem coesa, que saiba fazer todas as verificações, que entenda todas as etapas e toda a relevância da sua participação em cada etapa, isso eleva o nível de gestão da igreja e desincumbe, desafoga os pastores líderes para que eles estejam muito focados naquilo para o qual eles foram chamados, que são as suas vocações principais. O segundo ponto é criar uma cultura do cuidado através dos dados. E a cultura do cuidado, ela é muito significativa porque nós ensinamos, uma vez que a gente faça o processo de adequação, a cultura em relação ao cuidado e ao acolhimento de cada figura dentro do processo de gestão e de funcionamento da igreja, é sim uma cultura de cuidado. Então, eu não deixo mais, por exemplo, a equipe de comunicação incorrer em erros que sem treinamento ela incorreria, colocando não só a igreja em risco, mas também a sua atividade de voluntário. Imagina um voluntário chegando para ele a informação de que uma ação impensada ou inconsciente dele levou um dos membros a sofrer algum dano. Ou a própria gestão da igreja ser acusada de ter feito uma má gestão de dados, esses dados, uma vez vazados, acabaram trazendo constrangimento e produzindo danos para um membro, para um visitante, inclusive. Como é que esse voluntário e os outros voluntários que servem com ele vão se sentir? Eles vão se sentir abandonados, vão se sentir vendidos na história, né? Muitas vezes culpados por uma coisa que não é uma culpa sua, né? Então, isso também é um movimento de cuidado, faz parte do escopo da cultura do cuidado. E a cultura do cuidado tem absolutamente tudo a ver com boa mordomia, com cuidar também daquilo que Deus nos entrega.
E o terceiro ponto é a organização intencional, com transparência e diligência. Lembra que no começo da minha fala, eu disse, transparência é um valor que está presente na LGPD, seja ela dentro do contexto eclesiástico ou não. Porque uma vez que eu peço dados, ou eu necessito de dados de quem quer que seja, todos esses dados, né, para que a minha corporação, minha igreja, minha escola, meu hospital funcione, todos esses dados precisam ser usados dentro da perspectiva de transparência. Do contrário, você já cria uma situação de risco para a própria estrutura de gestão desses dados. E a outra questão é a diligência. Eu só vou permitir que tenha acesso a esses dados quem realmente precisa no âmbito, no limite do que realmente seja necessário e que me coloque também na condição de pensar a minha gestão. Então, eu preciso realmente colocar, por uma questão moral e dentro dos valores da minha igreja, colocar uma lista de dizimistas no biombo de entrada da igreja, porque eu, como presbítero, né, ou como diácono, eu vejo aquela lista e muitas vezes aquela lista ela acaba tendo uma intenção de honrar quem cumpre com o seu papel de dizimista e ofertante da igreja e desonrar quem não está naquela lista. Essa é a grande verdade. Mas assim como eu, como presbítero, como diácono, como membro da igreja, tenho acesso àquele dado, qualquer pessoa, mal intencionada inclusive, pode ter acesso àquele dado. E hoje a gente vê, por exemplo, os casos de golpes no WhatsApp, de pessoas, idosos inclusive, caindo em golpes. Por quê? Porque de alguma forma alguém teve uma informação privilegiada. Então é muito fácil entrar ali na lista de membros dizimistas e falar, se alguém deu dízimo é porque tem receita, certo? Então eu entro em contato com a doutora Ivanice Cardoso e digo, doutora Ivanice, tudo bem, eu vi a doutora na igreja tal, sou um membro agora, eu estou me chegando, a igreja tem interesse nisso. A pessoa se achega até mim porque ela sabe que a igreja para mim é um valor importante. Por que ela sabe? Porque ela comunga na igreja? Não, porque a igreja teve esse descuidado de tornar pública uma informação que não precisa ser pública e ela não é relevante para a saúde da igreja. Se existe a necessidade de estimular os seus membros a fazer o seu papel de dizimista e de ofertante, de sustentador da obra de Deus, que isso seja feito de uma forma mais diligente, protegendo este membro, orientando esse membro biblicamente e moralmente, e direcionando os seus passos dentro do escopo da proteção. Ocorre que, quando nós pensamos, por exemplo, na cultura de dados da igreja, na estrutura de dados da igreja, perdão, a igreja está no ponto mais crítico da lei. Como eu mencionei também no início da minha fala, um dos dados considerados dados pessoais sensíveis, que tenham um tratamento diferenciado, com mais exigências de proteção, de cuidado dentro da lei, são os dados de confissão religiosa. Então, a igreja, ela está neste ponto. A outra questão é que, se a igreja não se adequar, ela coloca a membresia objetivamente em risco, e a instituição fica em situação de ilegalidade. Infelizmente, não tem outro nome. Uma igreja que não promova a adequação dos seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados, ela está ilegal, porque a lei determinou que as igrejas façam dessa forma. Essa é uma lei que vai colar, doutora? Por diligência e por postura ética, neste momento de pura transformação digital, não é uma escolha que a igreja seja diligente com os seus dados, e com os dados pessoais da sua membresia, inclusive visitantes. Nós estamos na era da transformação digital. Qualquer garoto mal intencionado no bairro ou próximo a um dos membros, por exemplo, que queira lhe causar mal, invadindo as câmeras de segurança da igreja, consegue ter acesso a condições, muitas vezes,
que, tiradas do contexto, podem ser vistas como vexatórias. Vocês imaginem, por exemplo, alguém diante do altar em profunda contrição, chorando, não se preocupando com sua condição estética, por exemplo, seja fotografado ali, essa imagem vá para as nossas redes sociais da igreja, e um ex-marido, por exemplo, uma ex-esposa, queira se aproveitar daquela foto para dizer, olha a condição de desequilíbrio emocional, a pessoa caída, ajoelhada, chorando na frente de todo mundo, que absurdo. Uma imagem tirada de contexto, um dado pessoal que foi mal registrado, porque para isso, inclusive, existe orientação. Então, imediatamente, quando a igreja deixa de fazer a adequação, ela entra nessa perspectiva de ilegalidade. E quando nós falamos sobre ilegalidade para uma igreja cristã, nós colocamos essa igreja como alvo de mau testemunho diante da sociedade. A LGPD, inclusive, ela torna pública qual imagem reputacional a igreja quer ter e com quem que ela está comprometida. Ela está comprometida com os seus membros ou ela está comprometida só com o seu CNPJ? Precisa se criar aí, então, uma perspectiva de equilíbrio. E, de novo, dentro da perspectiva de boa mordomia. Porque se Deus nos permitiu ter a gestão de uma igreja, de uma parcela do reino de Deus sobre a terra, o mínimo que se deve fazer é ter boa mordomia. E é dentro dessa perspectiva que a igreja tem que se posicionar em relação a como é que ela se comporta na sociedade. Então, imediatamente, qualquer adolescente, ou jovem, geração Z, no momento que ele entra no site de uma igreja, por exemplo, e ali não tem documentos que comprovem que a igreja realmente fez a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele começa a colocar a gestão dessa igreja em questionamento. Isso tem sido cada vez mais comum, porque existe essa nova geração, as novas gerações, que estão muito conectadas com direitos e esperam que a igreja também se comporte nessa perspectiva de ser uma guardiã das obrigações legais da onde ela está estabelecida. Muito simples que um jovem perceba através de uma omissão, por exemplo, em espaços cibernéticos da igreja, se a igreja realmente está preparada com base na proteção de dados. Quais são os primeiros passos que uma igreja deve tomar? Ela fazer imediatamente a revisão dos seus contratos com terceiros, principalmente equipes de TI, voluntários, funcionários, autônomos e sistema de vigilância. Esse é o primeiro passo que a igreja tem que fazer, é imediato, antes de contratar, inclusive, qualquer consultoria. Obviamente que uma consultoria qualificada e uma consultoria que saiba o que está fazendo, que tenha realmente condições de atender um processo de adequação de LGPD, que é um tempo de muita dedicação, de muitos pormenores, são muitos detalhes, né, a serem verificados, são mais de 150 dados ou vias de gestão de dados que têm que ser verificados. Então, dentro dessa perspectiva, o primeiro passo que a igreja tem que tomar é fazer a revisão dos seus contratos com terceiros. Inclusive por uma questão de testemunho público do seu comportamento, se é um comportamento ilegal, ou se é um comportamento realmente atento às obrigações do seu tempo. E o segundo ponto é uma atenção especial para o Ministério Infanto-Juvenil, as áreas financeiras e equipes de segurança da igreja. Por quê? Porque dados de menores também são considerados dentro do escopo de dados sensíveis. Não é um consentimento, um xizinho numa autorização do pai que autoriza a igreja, por exemplo, a usar a imagem de uma criança extraída do Ministério Infantil para ser publicado nas redes sociais. Isso não é suficiente. Tem muitos profissionais, colegas meus, inclusive, dizendo isso por aí. Isso não é suficiente. A própria lei diz que não.
mas você tem que conhecer muito bem a lei. Afinal de contas, é uma lei que está sendo criada, está sendo desenvolvida no Brasil desde o início da década de 10, agora, né, 2012, 2011, 2012, começaram as primeiras discussões. Elas são discussões que são fruto de um movimento vindo da comunidade europeia, que já discute esse tema desde a década de 70, com o surgimento das primeiras leis locais em relação à proteção de dados. São mais de 100 leis de proteção de dados no mundo inteiro, e um dos últimos gigantes de tecnologias digitais e de uso de dados pessoais no mundo, que são os Estados Unidos, o outro é a China, está se levantando também para a legislação, porque isso passou a ser uma exigência dos seus cidadãos. Então, não é uma lei criada simplesmente para inventar moda. É uma lei alinhada às demandas do seu tempo. Todos os nossos dados pessoais, quer queiramos ou não, estão em ambientes digitais, acessíveis imediatamente a 7 bilhões de pessoas, das quais uma boa parcela não tem acesso bem intencionado a eles. Nós tivemos, recentemente, vazamento de dados de mais de 200 milhões de brasileiros através de sistemas do governo que não estavam bem protegidos. Todos esses dados, por exemplo, cruzados com sistemas financeiros das nossas igrejas, que estão abertos, todo o sistema criminal que se baseia e ganha dinheiro à base de vazamento de dados, sabe disso. Então, não é nem necessário uma lei para dizer se a igreja tem que fazer ou não. Se a igreja tem esses registros e não se atém ao cuidado com esses registros, ela imediatamente não serve os seus membros. Ela deixa os seus membros vulneráveis. E, intencionalmente, quando existe uma lei que diz que você tenha que tomar um posicionamento e a igreja decide não tomar. Como Igreja de Cristo, como é que nós queremos ser vistos? Nós queremos ser vistos como partes da igreja que têm um posicionamento exigindo o cumprimento da lei, proteção a vários direitos fundamentais, como, por exemplo, proteção à criança, mas, ao mesmo tempo, nós expomos as nossas crianças a situações de risco, situações imediatas ou situações futuras, por exemplo, porque nós não sabemos como o futuro vai tratar as nossas crianças cristãs. Nós precisamos prepará-las para o futuro, mas também protegê-las naquilo que nos cabe proteger. Evitando, por exemplo, que nossas crianças sejam alvo de perseguição civil, perseguição política, perseguição religiosa, porque neste momento da história nós não tomamos as atitudes diligentes que a lei e que a própria Bíblia nos demanda ter. Então, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é só mais um cumprimento de lei, ela é um direcionamento estratégico da igreja que pretenda crescer e crescer com qualidade, com consistência e com uma reputação que não envergonhe o evangelho, mas que eleve o evangelho a uma condição de atuante no seu tempo. É o nome de Cristo sendo honrado antes, hoje e amanhã, através do nosso testemunho para os nossos dias. A nossa consultoria Digital Mais Legal está à sua disposição, entendendo todos os meandros da lei e também compreendendo quais são as peculiaridades da gestão de uma igreja, que é um corpo muito dinâmico e muito diferente de outras instituições. E nós nos colocamos à sua disposição para apoiar o seu posicionamento ético, estratégico, de crescimento e de bom testemunho. Que Deus nos abençoe e que Deus nos inspire. Um abraço.